FAP, disciplina Fisiologia Humana. Professor João Vitor Alves Oliveira. Componentes: Carol Alencar, João Gabriel de Araújo Moraes, João Vitor Souza Penha, Luísa Freitas. O que é diabetes? É uma doença crônica caracterizada pela produção insuficiente de insulina, resultando numa deficiente capacidade de utilização pelo organismo da principal fonte de energia, a glicose, e consequente aumento dos níveis de glicose e açúcar no sangue. A insulina é quem controla a entrada da glicose para as células do corpo e quando esta é insuficiente ou não é usada como deveria, a glicose acumula-se no sangue em vez de entrar nas células e estas não conseguem funcionar corretamente. Observando a figura normal, pâncreas produz insulina, o receptor de insulina, a glicose entra nas células. Os tipos de diabetes: diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus gestacional, diabetes mellitus tipo 2 e as pré-diabetes. Diabetes mellitus tipo 1 é mais frequente em crianças e jovens. As células beta do pâncreas deixam de produzir insulina. O tipo 1, o pâncreas não produz insulina. O receptor de insulina e a glicose não entram nas células. Diabetes mellitus do tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. É relacionado ao excesso de peso, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Tipo 2. O pâncreas produz a insulina, o receptor de insulina ele não funciona, a glicose não entra nas células. Diabetes mellitus gestacional. Os hormônios da placenta podem causar um nível elevado de glicose no sangue. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2. As pré-diabetes. Condição em que o açúcar no sangue está elevado, mas não o suficiente para ser classificado como diabetes do tipo 2. Nessa classificação, é possível retardar ou reverter a evolução da doença através da mudança de hábitos alimentares e prática de exercícios físicos. Diagnóstico. O diagnóstico de diabetes é feito por meio de exame de sangue. O mais comum é a glicemia de jejum, que mostra o índice de açúcar no sangue naquele momento. O exame mais recomendado e seguro é o de hemoglobina glicada. Considera-se diabético o paciente que apresentar uma glicemia de jejum maior do que 126 mg ou a hemoglobina glicada maior do que 7%. Valores de referência. Em jejum, a hipoglicemia 70 mg normal, 110 mg pré-diabetes, 126 mg. O que pode causar? A diabetes pode causar rinopatía diabética, lesões no rins, problemas no coração e até mesmo a morte. O pé do diabético. Aqui uma imagem mostrando os pés de acordo com os dias do diabético e como ele pode ficar se não for cuidado. Sintomas: urina frequente, sede em excesso, aumento de apetite, cansaço e sono excessivo, visão embaçada, perda de peso. O tratamento: se você tem diabetes tipo 1, você precisa tomar insulina porque o seu corpo não produz esse importante hormônio. Se você tem diabetes tipo 2, o primeiro passo no tratamento é estabelecer um plano alimentar saudável e um programa de atividade física. Se for insuficiente para controlar a doença, medicações orais ou insulina podem ser prescritas. Existem muitas formas de se tomar insulina. Ampola e seringa. A insulina é retirada de uma ampola e injetada na camada subcutânea da pele com uma seringa descartável. Caneta de insulina. A insulina é colocada em uma caneta giratória com uma agulha descartável na ponta. Bombas de insulina. A bomba libera insulina por meio de uma cânula colocada sob a pele. Alterações bucais em pacientes diabéticos. Dificultam a saúde da boca. Doença periodontal, xerostomia, glossodinia, dificuldade de cicatrização, hipossalivação, ulcerações na mucosa bucal. Cuidados que se deve ter com o paciente diabético. O uso de anestésicos locais com vasoconstritores adrenérgicos, como a epinefrina, é permitido em pacientes diabéticos.
Indica-se adotar o uso de paracetamol em caso de dores leves e em procedimentos invasivos recomenda-se dexametasona. Profilaxia antibiótica. Os procedimentos que exigirem cirurgia na gengiva devem ser acompanhados de monitorização glicêmica rigorosa e, se possível, devem ser adiados até o bom controle do diabetes. Diabetes não tem cara, é importante fazer o teste. Nossas referências foram tiradas do saúde.com.gov e do UOL do Dr. Drauzio Varela. Obrigado pela atenção.